Agora ele vai ter 4 dias para treinar, né? Segunda, terça, quarta e quinta. E eu acho que ele pode tentar preparar o time minimamente para o jogo de sexta-feira contra o Corinthians, né? Até porque vai ser um Corinthians que pode até poupar jogadores eventualmente, porque já tem um jogo com o Cruzeiro, né, em Belo Horizonte na quarta-feira. Então é possível que o Jair preserve um outro atleta pensando no jogo de quarta-feira, é um Corinthians pensando numa outra competição, não é o Corinthians pilhadão para eliminar o Flamengo, como conseguiu da Copa do Brasil, é outra pegada, outra situação. Não, agora, né? E o Flamengo precisando muito do resultado, o estádio não deve estar tão cheio como ficou da outra vez, que estava lotado, é outra, tipo, não vai ter treino aberto na véspera, então muda tudo, é outro confronto com o Corinthians, esse é um confronto em tese menos complicado do que foi o da quarta-feira passada. E ele vai ter 4 dias que dá para fazer alguma coisa. O time tem uma característica que combina com o Dorival, que é um time que tenta jogar com a bola, é um time que tenta fazer aproximação e tal. Mas é um time que não entra na área, é um time que não tem penetração, não tem chegada, é uma grande deficiência. E aí ele vai ter que treinar justamente esse tipo de situação. E tentar recuperar alguns jogadores, ele tem que tentar recuperar o Vitinho urgentemente, o Vitinho está com os 4 pneus arriados, é nítido que ele está carregando os 45 milhões de reais, 44 milhões que ele custará, né? Que o Flamengo está pagando o carnê, né? Não foi à vista. Ele carrega em campo, né? Ele entra com aquele dinheiro todo nas costas, tendo que resolver tudo. Não consegue, evidentemente. Acho até que não foi bem aproveitado nas características que tem. O cara, a característica dele é o quê? É cortar e bater, né? Tem marcação de um jogador, ele corta, ele é ambidestro, ele bate com a direita, com a esquerda, busca sempre a finalização de média distância. Ele não chuta no gol. O cara está tão seguro que não chuta no gol. Isso aí não é só treinamento, é também o técnico conseguir transmitir confiança. Aí o Barbieri tirou o cara no meio do jogo. Ele entrou no meio do jogo, aí você acaba com o jogador. A torcida vai, é um sujeito introspectivo. Por que eu estou falando dele? Não só porque ele custou caro, porque ele tem a característica que os outros não têm. E para começar a recuperar o time, ele tem que recuperar esse jogador. É importante que ele consiga fazer isso. Eu acho que ele vai experimentar, de repente, ter um outro volante junto com o Coelhar? Com o Coelhar. Isso é um palpite só. Seria o Pires da Mota. E vamos ver como é que ele vai lidar, por exemplo, com algumas situações. Diego, será que o Diego vai ser titular? Ou será que ele pode barrar o Diego? Um pedido foi feito a ele pela diretoria, isso é uma informação. Faça o que for necessário. O que você quiser, você tem carta branca. Pelo amor de Deus, né? Exatamente, nessa linha. Você tem que tirar o time desse marasmo e fazer alguma coisa. Para fazer isso, o melhor nome seria Levi Coupe, né? Que já chega logo barrando quem tem que barrar e tudo, mas o Dorival vai ter que fazer isso. Ele vai ter que mexer com os brilhos do time. Isso eventualmente passa por barração, mudança em alguns detalhes na forma de jogar. A única coisa boa, da maneira que o Dorival trabalha e que trabalhava o Barbieri, é que não é muito diferente. Ou seja, a forma como o time joga se assemelha ao melhor trabalho recente do Dorival, que foi no Santos. Que é um time que trabalha com posse de bola, tentando chegar, tabelar, triangular. Então ele tem uma estruturazinha ali que dá para aproveitar. Tentar fazer com que o time faça a passagem da defesa para o ataque mais rapidamente, que é meio arrastado, lento, até por conta do Diego, que carimba todas as bolas. O Diego nunca toca de primeira, domina, para, gira, pensa na família e tudo. Vou ligar para quem depois do jogo e tudo, vou comer uma pizza ou não vou? Agora eu vou dar o passe. Aí ele dá a bola para alguém. Demora uma hora, isso retarda muito o jogo, isso tem que mudar. E o que eu achei interessante é que ele me pareceu assim, eu conversei com ele na sexta-feira, né, até antes dele ser anunciado oficialmente, ele me pareceu bem informado sobre o time, sobre a situação do time. Me pareceu, a priori, bem informado. E agora vai ter tempo de conviver com os caras, treinar, e tem 11 jogos. Agora é uma situação de emergência. Vai ter as tais semanas livres, né? Nessa semana vai ter, na outra também. Vai ter mais uma semana para treinar. Dá para fazer alguma coisa? Claro que dá. Porque ele não está pegando um time que é terra arrasada. Pega um time com a moral baixa, com problemas, com defeitos que têm que ser corrigidos, mas que joga. O time tem uma estrutura. O time não começa do zero. Então ele tem que fazer correções. Como, por exemplo, o Felipão mudou muito o Palmeiras em relação ao que era o Roger, que são linhas de pensamento bem diferentes. Mas o time do Palmeiras não era também terra arrasada. Não era um time que não tinha nada ali. Então você acaba absorvendo alguma coisa. E como os dois não são muito diferentes da forma de montar o time, era o Barbieri e o Dorival, eu acho que é possível que ele consiga progressos. Agora, talvez ele tenha que fazer ali, arrumar algumas brigas internas ali, briga no sentido de repente, barrar um, barrar outro, mexer com alguns caciques do vestiário, e aí tem que ter respaldo. Se a diretoria der respaldo... Ele não tem nada a perder, ou tem? Porque tem 11 jogos ali. Se ele for campeão, espetáculo. A diferença é a seguinte, até hoje, todo técnico do Flamengo, contratado pelo presidente, ele chega lá para cuidar dos meninos do presidente. Não mexam com os meninos, é quase isso. Não falava isso, mas é como se fosse. Porque eram os protegidos do presidente. Isso dito por ele.
né? Ele, para quem não se lembra, ele enumerou 4 dos piores jogadores que o Flamengo tinha há 2 anos e disse que eram os protegidos. Ele falou isso na televisão. São os meus protegidos, né? Ok. Agora o que você falou para o técnico foi outra coisa. Falou, faça o que for preciso. Não tem problema. Tem que fazer os times jogar. Tem 11 jogos para correr atrás aí do melhor resultado possível. Ou seja, tentar buscar o título, que seria uma reação muito forte, ou no mínimo ficar do bolo ali para Libertadores, que tem isso também. Se o time ficar patinando, não vai nem para Libertadores. Aí você tem um impacto grande na outra temporada, né? E aí seria um fracasso absoluto no final de mandato do Bandeira de Melo e muito ruim para o vice-futebol Lomba, que é candidato à presidência. Aí, praticamente, ele sepulta as possibilidades dele se eleger, se o time se afundar completamente. Em contrapartida, se o time reagir, ele vai surfar numa onda maneira, né? Porque ele é o cara que está fazendo a intervenção. O Bandeira está cuidando de outras coisas agora. Quem está à frente agora é o Ricardo Lomba, ele que contratou e tudo mais. Libertadores não fica fora. Mas ele pode, por exemplo, ficar em quinto. Que é muito ruim, hein? Digamos que a gente... Ano passado foi sexto. Isso é muito ruim. E comemoraram o sexto lugar. Tudo bem, tá legal. Falando de Libertadores, não. Estamos falando de Libertadores. G4. G4.